Olá, turma, tudo bem com vocês? O objetivo desta videoaula é para apresentar um resumão. É uma videoaula de resumo de tudo que nós já vimos na disciplina Gestão Financeira e Orçamentária. A ideia é que vocês possam, com essa videoaula, poder aprofundar aqueles conteúdos que nós já vimos em sala de aula, rever os tópicos principais, os conceitos. Nós vamos também ver aqui alguns exemplos, enfim, nós vamos passar então por todo o conteúdo que nós já vimos aqui em sala de aula e espero então que você possa aproveitar esta videoaula para aprimorar aí os seus conhecimentos. Você pode usar essa videoaula no seu celular, mas caso você tenha um computador, seria até preferível para você poder visualizar melhor os gráficos, as informações. E se você tiver também uma televisão que está conectada na mesma rede Wi-Fi do seu celular, então melhor ainda seria você projetar aí o seu celular, espelhar o seu celular na sua televisão diretamente para você conseguir assistir melhor esta videoaula, tá certo? Então muito bom estar com vocês. Vamos então começar esta videoaula. Bom, então nós vamos ver os seguintes tópicos nesta videoaula. Primeiro, nós vamos relembrar aqui a diferenciação dos gastos entre custos fixos e custos variáveis. Então, é muito importante o entendimento das diferenças desses gastos. Não apenas para que a gente possa fazer alguns cálculos dessa unidade, mas também para outros assuntos que vocês verão mais na frente. Então, nós vamos ver essa diferenciação. Nós vamos ver também o ponto de equilíbrio contábil em quantidade e em reais. Tá? Então, a gente vai ver apenas esse ponto de equilíbrio. A gente não vai ver aqui ponto de equilíbrio econômico, nem um ponto de equilíbrio financeiro, mas vamos ver aí o ponto de equilíbrio contábil, que é aquele que a gente já viu em sala de aula. Nós vamos também ver o conceito e como calcular aí a margem de segurança. A partir do ponto de equilíbrio, a gente calcula aí a margem de segurança. E essa margem de segurança em quantidade, em reais e também em porcentagem, tá? Então, este é o nosso conteúdo desta videoaula. Pois bem, para começarmos os conceitos, vamos relembrar então aí os tipos de custo. Uma coisa importante para que vocês possam relembrar é que os gastos que nós vamos aqui examinar é dentro de uma classificação chamada volumétrica. Porque quando a gente fala, em geral, custos fixos e custos variáveis, em geral as pessoas tendem a classificar pela questão do valor. Então, se o valor mês a mês ele não varia, então é custo fixo. Observe que isso não corresponde aí com a realidade da ciência, das finanças, tá? Então, para que vocês possam compreender melhor como classificar um gasto entre custo fixo e custo variável, primeira coisa é entender que a classificação ela se dá de acordo com as vendas, por isso o nome classificação volumétrica, de acordo com o volume de vendas. Por exemplo, custos fixos não oscilam conforme a produção ou as vendas. Então, não importa se a pessoa, se ela vai vender mais ou menos, ela vai precisar pagar o aluguel todos os meses. Então, isso é um exemplo, aluguel, de um custo fixo. Por mais que você venda ou não, terá que pagar o aluguel. Conta de energia. Dentro de uma estrutura normal, do tipo administrativa, um escritório, uma agência de turismo, qualquer outro empreendimento, a conta de energia ela vai ser um custo fixo. Agora, observe que mês a mês a conta varia, porque seria muita coincidência, na verdade, você ter aquela mesma conta todos os meses. Então, não é pelo fato de variar o valor que ele é um custo variável, não, é custo fixo. Por quê? Não importa se, por exemplo, uma agência de turismo, se ela vender mais pacotes turísticos, ela não vai pagar mais conta de energia por conta disso. Já os custos variáveis, os gastos variáveis, são aqueles que oscilam conforme a produção e as vendas. Isso é muito interessante. Então, no caso de um hotel, todas as vezes que o hotel gasta com alimentos e bebidas, isso está diretamente relacionado
com o número de hóspedes. Logo, é um custo variável. Quanto mais hóspedes, mais eu gasto com alimentos e bebidas. Da mesma forma, energia. O hotel tem uma classificação bem diferente, porque a energia do hotel é custo variável. Por quê? Quanto mais hóspedes no hotel, maior o tempo em que as instalações, os quartos ficarão com ar-condicionado ligado, chuveiro elétrico, percebe? Então, quanto maior o número de hóspedes, maior o gasto com energia elétrica, com alimentos e bebidas e outras coisas. Então, se há uma relação direta entre hóspedes e gastos, esse custo, ele é variável. Então, sempre você deverá fazer aí esta pergunta. Se eu aumentar as vendas, eu vou gastar mais com isso? Se a resposta for sim, então custo variável. Se a resposta for não, então ela é custo fixo. E observe que esses custos fixos e variáveis fazem parte dessas decisões rotineiras que os gestores fazem no seu dia a dia. Por isso que nós estamos vendo aqui a parte de gestão dos custos. É custos para a tomada de decisão. Ok, vamos então entender essa diferença entre custos fixos e custos variáveis no gráfico. Observe aqui, primeiro, os custos fixos. Observe que ele é uma reta paralela à quantidade vendida. Ou seja, não importa se você vai vender mais. Observe aqui, ó, não importa se eu vendo mais, eu sempre vou pagar o mesmo custo fixo. Percebeu? Então, tanto faz eu vender, vamos pensar aqui, 100 cachorros quentes, eu vou pagar o mesmo valor, vamos supor, o valor do ponto comercial. Se eu vender 300 cachorros quentes, eu também vou pagar o mesmo valor desse ponto comercial. Então, ele não vai sofrer alteração conforme as minhas vendas. Agora, vamos ver os custos variáveis. Observe que o custo variável ele vai ter uma arquitetura diferente. Olha aqui, se eu não vender nada, então eu não vou ter nenhum gasto. Olha só aqui. Então, se eu não vender nada, eu não vou ter nenhum gasto. Então, pense uma empresa que ela comercializa certos empreendimentos. Então, vamos pensar no seguinte. Uma empresa que vende equipamentos de informática. Ela compra de fornecedor para revender. Então, se ela não tiver um aumento nas suas vendas, logo ela não vai buscar mais produtos no fornecedor. Então, há uma relação direta. Quanto maior a quantidade de clientes querendo comprar equipamentos de informática, maior vai ser o meu gasto, porque eu vou ter que comprar esses produtos no fornecedor. E ao passo que eu vou aumentando os meus gastos, ao passo que eu vou aumentando o volume de vendas, eu vou então aí aumentando os meus gastos. Observe aqui, então, quando eu vendia esta quantidade, então eu gastava esse valor aqui de custo variável. Se eu vender mais, maior vai ser o meu custo variável. E assim por diante. Pense na seguinte questão. Uma pessoa que vende hambúrguer, quanto mais ela vende hambúrgueres, mais ela vai gastar com carne de hambúrgueres, com pães, com tudo aquilo que ela utiliza na confecção do hambúrguer. Então, se você encontrar alguém, um colega seu, em um atacadão, e ele disser, olha só, fulano, que bom lhe encontrar, eu estou aqui com alguns equipamentos que eu comprei, eu estou aqui com ketchup, comprei queijo, comprei presunto, comprei carne de hambúrguer, comprei sacola, comprei pão, aí você, opa! Então, olhando pelo seu carrinho cheio de mercadorias, é sinal de que você está vendendo muito. Ele vai dizer, pois é, meu amigo, é a pura verdade. Então, quanto mais o seu amigo vende hambúrguer, mais ele vai ter que ir ao supermercado, ao atacadista, repor essas mercadorias. Então, essas mercadorias, esses insumos, essas matérias-primas, elas serão custos variáveis, tá? Ao passo que, para aquele trailer que vende hambúrgueres, que vende sanduíche, aquela conta mensal que porventura ele paga de aluguel do trailer, aquela conta mensal que ele paga de segurança, tudo isso não vai ter relação com o hambúrguer.
Então, tanto faz ele vender 100 hambúrgueres por dia como 300 hambúrgueres por dia. Ele não vai pagar mais a conta de segurança. Tá certo? Então, essa é a principal aí diferença dos custos fixos em relação aos custos variáveis. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos testar aí o nosso conhecimento. Vamos pensar o seguinte. Esse tipo de gasto, consumo de água em um hotel, ele seria um custo fixo ou será que ele seria um custo variável? Qual seria a classificação desse gasto? Ele seria um custo variável, porque quanto mais hóspedes, maior a quantidade de pessoas tomando banho, tá? Então, um hotel parado, ele vai ter uma conta de água muito baixa, tá? E um hotel parado, ele não é um hotel em pleno funcionamento. Então, quanto mais hóspedes o hotel tiver, mais água ele vai gastar. Observe que uma conta de água em um escritório, em uma loja, em uma empresa que vende confecção, em uma loja de roupas, não faz nem o menor sentido você classificar a conta de águas como um custo variável. Por quê? Você pergunta, se eu vender mais vestidos, eu vou gastar mais com água? Não tem nenhuma relação, tá? Então, por isso que a conta de água na empresa, né, que vende vestidos é um custo fixo, já em um hotel não. Se eu tiver mais hóspedes, eu vou gastar com mais água? Sim, logo custo variável. Seguro veicular de um micro-ônibus. Então a pessoa tem um micro-ônibus. Se ela rodar muito com esse micro-ônibus, ela vai pagar mais seguro? Se ela fizer muitas viagens com esse micro-ônibus, ela vai pagar mais seguro? Sim ou não? Não. O seguro é estabelecido no valor do contrato. Se a pessoa fizer o seguro e colocar o carro em casa, na garagem, ela não vai diminuir o valor do seguro, tá? Ou o contrário também. Se ela fizer um seguro, mas precisar fazer muitas viagens no mês, ela não vai pagar mais seguro por isso. Logo, ele é um custo fixo. Comissões sobre vendas de pacotes turísticos. Pensemos agora em uma agência de turismo. Se ela é uma franquia, né? Ou uma filial. Então, todo pacote de venda que ela faz, ela paga uma porcentagem para a matriz ou ela envia esse valor em forma de royalties para a franqueadora. A pergunta é, esse custo é fixo ou variável? Para responder, pergunte, se eu vender mais pacotes turísticos, eu vou pagar mais comissões sobre venda, sim ou não? Sim. Logo, ele é um custo variável. Salários administrativos de um museu. Quanto mais pessoas visitarem o museu, mais eu vou gastar com os salários de um contador, de um gerente, de um assistente administrativo? Certamente que não. Logo, ele é um custo fixo. Fretes de A e B em um restaurante. Olha só que interessante. Um restaurante, eu tenho um restaurante, e então eu preciso fazer a compra de alguns equipamentos. E eu preciso pagar frete desses insumos. Esse gasto é fixo ou variável? A pergunta é, se eu tiver mais clientes no meu restaurante, eu vou pagar mais ou menos fretes de alimentos e bebidas? Eu vou pagar mais frete, por quê? Mais consumidores no meu restaurante, significa dizer que eu vou rapidamente perder o meu estoque de alimentos e bebidas, de alimentos, vou precisar então entrar em contato com o fornecedor para repor esse estoque. Logo eu vou comprar, vou gastar com alimentos e bebidas e vou gastar também com frete. Logo, fretes é custo variável. Pacote mensal de internet. Então tá aí, você tem uma empresa, vamos pensar em um escritório de advocacia, tem um pacote mensal de internet, ou no nosso foco aqui, vamos pensar de novo em um hotel. Um hotel que tem um pacote mensal de internet. Se esse hotel tiver mais cliente, ele vai pagar mais internet? Observe que ele já tem um roteador, tá? E aquele roteador vai rotear a internet que ele já está disponível. Vai pagar mais internet? Em geral, é um pacote fixo, não é verdade? Tanto faz você ter 100 hóspedes no mês como ter 50. Você vai pagar aí o mesmo pacote de internet. Então, esse pacote de internet, aqui eu coloquei ele variável, mas ele é fixo, tá? Foi um lapso aí. Então, pacote mensal de internet, vamos colocar aqui, ele é
fixo, ok? Porque não vai sofrer aí alteração no pacote, tá? Então, tanto faz eu ter, a não ser que fosse um pacote específico, mas vamos colocar aqui, ele é fixo. Vamos continuar então aqui nesse exemplo. Vamos colocar a energia de um hotel. Nós já falamos aqui, né, que é variável, porque quanto mais hóspedes, maior a quantidade de pessoas que irão usar o ar-condicionado e também o chuveiro elétrico. Logo, ele é um custo variável. Salários dos recepcionistas de um hotel. Se um hotel tiver mais hóspedes, vai gastar mais com o recepcionista? Sim ou não? Em termos dos que já existem. Nós estamos falando aqui de novas contratações. Então, nós temos aí 2 recepcionistas por turno, 3. Se tiver mais hóspedes, nós vamos aumentar o salário deles? Não por isso, né? Não por isso. Logo, então, ele é um custo fixo. Royalties de uma agência de turismo. Semelhante ali à participação, né? A questão de você pagar um valor de cada pacote vendido. Aqui, esses royalties diz respeito àquelas franquias que são franqueadas e que tem que enviar um valor mensal de acordo com as suas vendas. Logo, é na mesma direção, variável. Vamos pensar aqui então em aluguel. Aluguel de um restaurante. Que tipo de custo é esse? O aluguel de um restaurante. Tanto faz ele vender 200 pratos por dia, 500 pratos por dia, 50 pratos por dia, ele vai ter que pagar o aluguel no final do mês. Logo, ele é um custo fixo. Lavanderia terceirizada de um hotel. Isso aqui é interessante, tá? Então, lavanderia terceirizada de um hotel. Se tiver mais hóspedes, imaginemos aqui que não é um contrato fixo, mas que a empresa já tem uma lavanderia, que ela já fornece esse serviço, então ela leva o produto e é um pacote feito por peça. Então, quanto mais peças, maior vai ser o valor gasto do hotel. Então, nesse caso, quanto maior o número de hóspedes, maior a quantidade que o hotel vai precisar fazer de repor. Claro que ele tem que repor os lençóis e tudo mais, mas com uma grande quantidade de hóspedes, isso vai aumentar aí a demanda. Então, vai ser custo variável. A e B em um hotel, segue a mesma lógica de A e B em um restaurante variável. Então, vamos ver então, nós já vimos o que é um custo fixo e o que é um custo variável. Importante vocês perceberem essa diferença, tá? Ter esse entendimento. E vamos agora, então, ver a relação entre esses custos fixos e os seus totais. Então, o custo ele pode ser total ou ele pode ser também um custo médio, também chamado de unitário. Então, qual o custo médio ou qual o custo fixo de um hotel? Eu vou ter que somar tudo que diz respeito a custo fixo de um hotel. Aluguel, salários, vigilância, tá? Tudo isso é um custo fixo. Qual o custo fixo médio? Ou qual o custo fixo unitário? Eu teria que pegar, então, a quantidade de diárias que esse hotel faz por mês, dividir o custo fixo por esta quantidade, para eu encontrar, então, o custo fixo unitário, o custo fixo médio. Mais na frente, nós vamos ver aí alguns exemplos disso. Então, na fórmula, tá? Então, o custo total médio é tudo aquilo que eu gasto, certo? Naquele empreendimento, só que de maneira unitária. Como assim? Pensemos então um restaurante. Eu tenho um restaurante, para manter esse restaurante com salários, fornecedores, aluguel, etc., tudo, vamos pensar que eu gasto 10 mil reais. Eu faço 1.000 pratos por mês. 1.000 pratos é aquilo que eu vendo. Qual o meu custo por prato? 10 mil reais, que é o que eu gasto, dividido por 1.000 pratos. Então, 10 reais. 10 reais é o meu custo médio, ou o meu custo unitário, ou ainda o meu custo por prato. Semelhante raciocínio pode ser aplicado para o hotel. Eu pego tudo que gasta no hotel e divido pelo número de diárias. Isso vai acontecer tanto para o custo médio, total médio, como para o custo variável médio
e para o custo fixo médio, tá? Então eu tenho o custo, sempre que eu me referir à palavra médio, observe aqui, essa é uma dica importante, olha, custo total ou custo total médio, eu tenho custo fixo ou custo variável médio, então custo total médio, custo fixo médio e custo total médio, custo variável médio e custo fixo médio. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum a palavra médio. Médio quer dizer unitário, por unidade, por diária, por prato, por viagens, por pacotes turísticos vendidos, por mercadoria vendida. Esse é um conceito muito importante para tomarmos decisões no dia a dia, tá? E qual é a dica aqui? Tudo que envolver custo total, custo variável, custo fixo, médio, eu vou dividir o custo que a ele se refere pela quantidade. Observe que aqui, olha, eu divido pela quantidade. Todos eles pela quantidade, ó. Todos eles pela quantidade. Percebe? Então, custo total médio, custo total dividido pela quantidade. Custo variável médio, custo variável dividido pela quantidade. Custo fixo médio, custo fixo dividido pela quantidade, tá? Que é para entender o custo por unidade vendida, produzida. No nosso caso aqui, a maior parte é por unidade vendida. E o custo total, que é os gastos que a empresa gasta no total, vai ser a soma, então, do custo fixo mais o custo variável. Então, o custo total, que é que está aqui, vai ser a soma do custo fixo mais o custo variável, tá? Então, isso também é um conceito muito importante para a gente. E uma dica, lembrar que sempre que você for pensar em custo médio, ele deve ser pensado para a tomada de decisão, para sabermos o que cada elemento, o que cada prato carrega em termos de custos, tá? Por isso aqui que eu coloquei custo médio igual a custo unitário. Pois bem, vamos ver então aqui no gráfico. Olha aqui no gráfico. Nós temos custo fixo em relação à quantidade, ele não sofre alteração. Por mais que eu venda, ó, por mais que eu venda, eu não vou gastar mais. Já o custo variável, quanto mais eu vendo, mais eu vou gastar. Custo fixo unitário, ele é bem interessante. Como o custo fixo, ele é fixo, cada vez que eu vendo mais, eu vou diluindo este custo fixo total pela minha quantidade de vendas, tá? Então, se uma empresa, ela só vende uma peça, pense que ela só vende uma peça, tá? Então, se ela só vende uma peça, o que acontece? Ela vai ter que essa peça custear todo as suas despesas, todos os seus gastos. Ela vai custear. Então, isso realmente fica muito caro, né? O preço final da peça vai ficar muito caro. Se ela tiver muitas peças para vender, então o custo fixo vai ser diluído ao longo aí destas peças. Já o custo variável unitário, ele não sofre alteração, o unitário. Por quê? Se você, por exemplo, é comerciante e aí você compra equipamentos eletrônicos, tá? Então você compra vamos pensar aqui em um mouse. Você compra um mouse por R$50 e vende por 80. Esse mouse que custa R$50 para você, ele vai ser o seu custo variável médio. Custo variável médio, tá? Então, por mais que você compre 10 mouse, o custo variável médio não vai diminuir, vai continuar sendo R$50 e você vai vender ele por 80. Agora, quanto mais você vender, mais você consegue diluir o custo fixo médio, que é o que pesa, que é a estrutura fixa que está montada na empresa. Pois bem, uma vez a gente tendo visto aí os conceitos de custos, né, de custo fixo, custo variável, nós vamos agora então
ver o ponto de equilíbrio, que é algo bem importante para que a gente possa calcular o mínimo que uma empresa tem que vender para que ela não incorra em prejuízo, tá? Então isso é muito importante. Então o ponto de equilíbrio, ele vai tentar trazer aqui esse equilíbrio que está aqui nesta balança. Não é um ponto desejável, é um ponto onde a empresa conhece a sua estrutura. Vamos ver aqui no gráfico. Então eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho as minhas receitas e as minhas vendas. Então eu tenho o meu custo fixo, que ele não sofre alteração. Por mais que eu venda muito, ele permanece o mesmo. Pense aí no aluguel. Eu tenho o meu custo variável, que cada vez que eu vou vendendo mais, mais eu gasto com ele. Então, pensemos aí em empresas que comercializam produtos ou mesmo hotéis, qualquer empresa. Então, o custo variável funciona assim. O custo total, como o custo total, ele é a soma do custo fixo mais o custo variável, então observe o seguinte, ele não vai partir da origem, mas ele vai partir daqui. Por quê? Porque se o custo variável for zero, o custo total é igual ao custo fixo, tá? Por isso que no gráfico o custo total ele parte do ponto do custo fixo. Imaginemos que a empresa não começou a operar ainda, então ela não tem nenhum custo variável, ela não comprou ainda os insumos no restaurante, pensemos assim. Mas ela já tem custo, ela tem custo com aluguel, com funcionário, com alguns tributos, tá? Então tudo isso aqui já é o custo total, que nesse momento de implantação da empresa, o seu custo total coincide com o seu custo aí fixo. E agora eu tenho a minha receita. Esta minha receita, ela é as minhas vendas, né? Então, quanto maior a quantidade de vendas, maior é a minha receita. Por isso que ela é ascendente, tá certo? Ela é ascendente. Logo, este ponto aqui, certo? É o chamado break-even point, ou ponto de ruptura, ou ponto de equilíbrio. É este pontinho aqui, ó. Por que ponto de equilíbrio? Porque é neste ponto em que a minha receita total, ela encontra o meu custo total. Então, neste ponto, receita total é igual a custo total. Ou seja, tudo que a empresa ganha, neste ponto aqui, então se ela vender, nesse ponto, tudo que ela ganha com as suas vendas, ela vai usar todo esse dinheiro para gastar, para pagar as suas contas, entre custos fixos e custos variáveis. Ou seja, ela não tem lucro, tá? Por isso que o ponto de equilíbrio não é um ponto desejável, mas é o ponto que a gente tem que partir. Toda empresa deve partir, deve conhecer o ponto de equilíbrio para calcular melhor aí a sua margem de segurança, que é o que nós vamos ver aí em seguida. Então, observe que nós temos aqui, então, ponto de equilíbrio contábil aí em quantidade, e aqui, logo em sequência, o ponto de equilíbrio contábil em unidades monetárias, ponto de equilíbrio em reais. Essas áreas aqui rachuradas, observe que se a empresa vender qualquer quantidade abaixo desta quantidade aqui, que corresponde ao ponto de equilíbrio, se ela vender, porventura, qualquer unidade nesta faixa aqui, ela vai incorrer em prejuízo, que é esta parte aqui rachurada em rosa. Por outro lado, se ela vender, tudo que ela vender acima deste volume aqui, que é esta parte rachurada aqui azul, ela vai ter lucro, tá? Qualquer volume de vendas, então se o ponto de equilíbrio, por exemplo, for 1.000 cachorro-quentes por mês, se ela vender 900, ela tem prejuízo. Ela só vai ter lucro a partir de 1.000 unidades, a partir da milésima-primeira unidade de cachorro-quente. Então, só para ficar mais claro ainda esse conceito, então, olha aqui, então toda essa parte é lucro, né? Então eu tenho aqui o lucro aqui, e esse lucro, ele está justamente após o ponto de ruptura, o ponto de equilíbrio.
Vamos ver um exemplo. Então, nós temos uma sorveteria. Essa sorveteria ela tem os seguintes gastos. Ela tem aluguel e salários, R$ 1.000 por mês. Matéria-prima, salsicha. Desculpa, salsicha não. Salsicha é para se fosse uma empresa de cachorro-quente. Então, ela tem aí matéria-prima, né? Frutas, leite, mais embalagem, R$ 8 por quilo. E o preço de venda, vamos imaginar aqui que ela vende já aqueles pacotes de 1 quilo de sorvete, então é R$ 10. E essa empresa vende 600 quilos de sorvete mês, tá? Então, para calcular o ponto de equilíbrio, esta é a fórmula. Eu tenho custos fixos dividido pelo preço menos os custos variáveis unitários. E aqui agora uma coisa bem interessante. Esse conceito de preço menos custo variável unitário é a chamada margem de contribuição unitária. O que é a minha margem de contribuição? A palavra contribuição diz o seguinte, olha, quando eu pego o preço da minha mercadoria, que é R$ 10, e eu elimino o custo variável, que no caso do comércio é o custo de ter comprado aquela mercadoria, o que sobra para mim é o que vai contribuir para que eu possa pagar os meus custos fixos e obter lucro. Então, esta empresa, essa sorveteria, quando ela compra matéria-prima, embalagem, tudo isso dá R$ 8 por quilo. Ela vende por 10, o que sobra R$ 2. Esses R$ 2 é justamente o que vai contribuir para que ela pague aluguel, para que ela pague funcionário, para que ela pague tributos, para que ela pague o aluguel e outras coisas mais, tá? Salários. Observe que se eu vender um pacote de sorvete, um pote de sorvete de 1 quilo por mês, eu não vou conseguir pagar os meus custos fixos, porque eu só vou ter R$ 2. Por isso que quanto mais eu conseguir vender, melhor, porque aí vai ser R$ 2 de um pacote, de um pote, mais outro, mais outro, mais outro. Então, por isso que o custo fixo unitário, que é o custo fixo por pote de sorvete, ele vai decrescendo, tá? Então, margem de contribuição. Vamos imaginar o seguinte, você vende uma caneta. Olha aqui para mim agora, vai pegar esse exemplo. Eu compro uma caneta por R$ 2 e eu vendo esta caneta por 3. Pensar que eu sou ambulante. Eu vendo então, eu compro a caneta por R$ 2 e eu vendo esta caneta por 3. Esta caneta eu não fabriquei ela. Logo eu não vou calcular a borracha que eu comprei, tinta, mão de obra envolvida aqui, não, nada disso. Então, como eu já comprei a caneta pronta, então, se eu compro ela por R$ 2, essa caneta para mim, R$ 2 é o meu custo variável unitário. Meu custo variável total, eu teria que somar todas as canetas que eu compro, os outros itens que eu vendo, né, na minha barraca, tá certo? Mas por caneta, se eu compro uma caneta por R$ 2, meu custo variável unitário, quanto é? R$ 2. Por quanto eu vendo a caneta? Eu vendo por 3. 3 menos 2 dá R$ 1. Isso é o meu lucro? Não. De jeito nenhum. Por que não é o meu lucro? Porque eu ainda tenho os custos fixos para colocar aí na análise. Eu tenho, por exemplo, o preço do aluguel que eu pago da minha loja, do meu barraco que eu alugo, eu tenho o salário de um funcionário que eu tenho aqui na minha loja, eu tenho vários custos fixos ainda para retirar. Então, cada R$ 1 de caneta que eu ganho, tá certo? É chamado de margem de contribuição. R$ 1 não é meu lucro. Se eu compro a caneta por 2 e vendo por 3, R$ 1 é a minha margem de contribuição. Esse R$ 1 vai contribuir para eu pagar os meus custos fixos e o ideal é que ele não apenas pague os custos fixos, mas ultrapasse os custos fixos, porque a partir daí eu vou ter o meu lucro. Ok? Então, esse é o conceito de margem de contribuição. Então, pegando aqui o nosso exemplo, então eu tenho custos fixos dividido por preço menos custo variável unitário. Ok.
Que é o meu custo fixo? Meu custo fixo é R$1.000, que é o que está aqui. Aqui, que está no aluguel e salários. Então, meu custo fixo é esse aqui, aluguel e salários. Preço. Preço é o preço de venda. Ele já está aqui descrito, preço de venda. Custo variável unitário. Custo variável unitário vai ser a minha matéria-prima e a embalagem que eu calculei já em R$8 por quilo. Coloco aqui na conta, 1.000 dividido por 10 menos 8 vai dar 500. Ou seja, eu preciso vender no mínimo por mês 500 quilos de sorvete. Imaginando aqui cada pote que eu vendo, cada pote fechado de 1 quilo, eu tenho que vender no mínimo 500 potes de sorvete. Eu não tenho que vender 500, eu tenho que vender no mínimo 500 potes de sorvete, entenderam? Tá? Então essa é a ideia. A partir do próximo sorvete que eu vender, do 501, da unidade 501, eu vou começar a ter lucro. Tendo agora o meu ponto de equilíbrio em quantidade, que foi esses R$500 aqui, né? Eu posso achar agora o meu ponto de equilíbrio em reais, que é fácil de fazer, simples. É só pegar o ponto de equilíbrio em quantidade, 500, e multiplicar pelo preço. Logo, 500 quilos vezes R$10. Por que R$10, professor? Porque é o preço de venda. Tá? Então, 500 vezes 10, 5.000 por mês. Ou seja, eu tenho que vender 5.000 no mínimo por mês para que eu não tenha prejuízo. Compreendeu? Então, essa é a ideia aí do ponto de equilíbrio. Ok, vamos olhar no gráfico. Então, esse é o gráfico clássico do ponto de equilíbrio, como nós já vimos, já mostrei a vocês. Então, eu tenho aqui 500, que é 500, ponto de equilíbrio. Eu tenho que vender no mínimo 500, tá? O que dá aí 5.000. Pois bem, esse 5.000, ele me dá aqui o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio ele está aqui neste ponto. Porém, o empresário ele não vende 500. Nós vimos aqui que ele vende 600, ele vende a mais. Como ele vende 600 potes, então ele já tem uma margem de segurança em cima disso. Então ele vende 600 potes de sorvete, que equivale a R$6.000. Logo, essa diferença aqui, ó, essa diferença entre o que eu gasto de custo total aqui e o que eu gasto e o que eu arrecado de minha receita, aí sim que vai ser o meu lucro. Observe que o lucro não vai ser 6.000 menos 5.000, mas é a diferença entre a minha receita total e o meu custo total. Vamos agora para a margem de segurança. Observe que se ele vende 600, desculpe, e o ponto de equilíbrio é 500, logo eu vou ter uma margem de segurança de quanto? De 100, tá? 100 unidades que eu vendo a mais por mês é a minha margem de segurança. Como é que eu calculo essa margem de segurança? Tá? Então, para a gente entender melhor a margem de segurança, qual o conceito? É o quanto se pode perder em vendas sem incorrer em prejuízos. Então, margem de segurança em quantidade. Como é que eu acho isso? São as minhas vendas menos o ponto de equilíbrio em quantidade. A minha margem de segurança em unidades monetárias, ou como é o nosso caso aqui, em reais. Como é que eu calculo isso? Eu pego as minhas vendas em reais, o meu faturamento, tá? E diminuo no meu ponto de equilíbrio aí em reais. E ainda tem o terceiro conceito, que é a margem de segurança em porcentagem, que eu vou ter duas formas de fazer. Ou eu pego a minha margem de segurança em quantidade e divido pelas vendas em quantidade e multiplico por 100, ou eu pego a minha margem de segurança em vendas em reais, tá? E divido pelas vendas em reais e multiplico por 100. Ambos, aí nós vamos chegar no mesmo resultado. Lembrando, bem importante esse conceito, vendas é igual a faturamento. Faturamento é diferente de lucro. Vendas é igual a
faturamento. E margem de segurança é diferente de margem de contribuição. Tá? Margem de segurança é tudo aquilo que o empresário vende acima do ponto de equilíbrio. Se o ponto de equilíbrio dele é 500, ele vende 600, então ele tem uma margem de segurança aí de 100. Margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda de uma mercadoria e o custo variável unitário dela, que no caso do comércio é o custo de compra desta mercadoria. Voltando aí para o nosso exemplo da sorveteria. Vamos então calcular essa margem de segurança em quantidade. Então eu pego vendas em quantidade e diminuo o ponto do ponto de equilíbrio contábil em quantidade, que vai dar o quê? 600 menos 500, ou seja, 100. Margem de segurança, 100. E a minha margem de segurança em unidades monetárias ou em reais, como é que eu acharia? Então, pegando aqui a fórmula, ela seria, eu pegaria as minhas vendas em reais e diminuiria meu ponto de equilíbrio também em reais. Ou seja, 6 mil, que é o meu faturamento, 6 mil, e 5 mil menos 5 mil, que é o meu ponto de equilíbrio em reais. Então, 6 mil menos 5 mil igual a R$1.000. Eu vendo por mês, minha margem de segurança mensal é de 100 quilos de sorvete, ou dito de outra forma, R$1.000. Agora vem a outra margem de segurança, que é a percentual. Como é que eu faço ela? Eu pego a minha margem de segurança, que foi em quantidade 100, e divido pelas minhas vendas em quantidade. Quanto é que eu vendo por mês? Eu vendo 600 potes. Qual que é a minha margem de segurança? Qual é o meu ponto de equilíbrio em quantidade? 100. Então, eu vou pegar 100 dividido por 600 e multiplicar aí por 100. Então, vai dar aí 16,67%. E se eu pegar a outra fórmula? Eu vou pegar R$1.000, que é o meu ponto de equilíbrio aqui, que é o meu ponto de equilíbrio em reais, e dividir pelas minhas vendas, pelo meu faturamento, que é 6 mil. Então, 1.000 dividido por 6 mil, aqui, vezes 100, também vai me dar 16,67%. Vamos pegar então aí um outro exemplo, tá? Vamos pegar aí o exemplo de Toinho Turismo. Então, Antônio tem um micro-ônibus e ele presta serviços de turismo receptivo para várias agências e hotéis de Aracaju. Antônio passou os seguintes dados mensais sobre os custos e receitas do seu negócio. Vamos lá então. Toinho, qual foram os seus gastos mensais? Então ele falou, olha querido, eu tive PVA no valor de R$600, eu tive também combustível no valor de R$5.000, a manutenção veicular no valor de R$1.000, seguro veicular R$500, alimentação em serviço, não é alimentação dele em casa com a família, em serviço, R$300. Sindicato e aluguel do ponto, então, pensemos um ponto, aqueles pontos em que os sindicatos, cooperativas, eles alugam, você tem que pagar, então R$3.000 mensal. Faturamento, ou seja, o quanto o Toinho recebe de vendas, não é lucro, de vendas, R$20.000. Quantidade de viagens que Toinho realiza, 25 unidades. Então ele faz 25 viagens por mês. Esse foi o último dado que Toinho passou. Encontre então as seguintes questões: ponto de equilíbrio em quantidade, ponto de equilíbrio em reais, margem de segurança em quantidade, margem de segurança em reais, margem de segurança em porcentagem, e aí agora também o lucro total de Toinho e também o seu lucro médio. Então, nós vamos ver aqui esse exemplo para que vocês possam compreender como calcular esse ponto de equilíbrio, como calcular a margem de segurança sem nenhum tipo de dificuldade, tá? Então, passo a passo, como nós podemos calcular aí esse exemplo, calcular então esses indicadores para Toinho Turismo, para que ele possa compreender melhor aí o seu negócio e, com isso, tomar algumas decisões. Primeira etapa na resolução é classificar os gastos em custos fixos e custos variáveis. Então, a primeira coisa que você vai fazer ao calcular o ponto de equilíbrio de um empreendimento é classificar os gastos, é pegar as contas
deste empreendimento e classificar. No nosso caso, nós temos aí esses gastos que Toninho nos passou, tá? IPVA, combustível, tudo mais. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos classificar estes gastos por tipo. Que tipo é esse? Custo fixo e custo variável, tá? Esse é o primeiro passo. Observe aqui uma coisa importante. Preste atenção aqui agora comigo. Se você errar esta classificação, você não vai conseguir calcular o ponto de equilíbrio. E você vai então passar uma informação errada para o empreendedor. Ele vai achar que o ponto de equilíbrio dele é um valor e não é. Isso poderá trazer sérios danos. Por quê? É a partir do ponto de equilíbrio e da margem de segurança que o empresário pode, por exemplo, estipular metas de vendas, metas de produção. Então é preciso calcular muito bem o ponto de equilíbrio. E para fazer isso, classificar os gastos corretamente. Ok? Então vamos lá classificar? Primeiro, IPVA e licenciamento do veículo. Qual é a pergunta? Toinho, se você rodar muito, fizer muito turismo em Sergipe, você vai gastar mais com IPVA? Sim ou não, Toinho? Não. Então é custo fixo. Você vai gastar com combustível, Toinho? Quanto mais você fizer viagens, você vai gastar com combustível? Perfeitamente. Custo variável. E manutenção do veículo? Quanto mais você fizer viagens, Toninho, mais você vai precisar fazer manutenção do veículo, trocar pneu, trocar óleo? Com certeza. Custo variável. Seguro veicular? Quanto mais viagens você fizer, Toninho, mais você vai ter que pagar seguro? Com certeza que não. Eu já fiz um seguro, dizia ele, né? Diria ele. Eu já fiz um seguro veicular. Quer eu rode, quer não, eu tenho que pagar esse seguro. Logo, custo fixo. Alimentação e serviço? Custo variável, porque quanto mais viagens ele fizer, mais vai ter que pagar aí a alimentação e serviço. Sindicato e o aluguel do ponto? Custo fixo. Faturamento, e agora faturamento? Ele é custo fixo ou custo variável? Atenção! Muitos alunos, na hora de classificar os gastos de um empreendimento, erram aqui. Faturamento não é gasto. Faturamento é receita. Lembra de que eu coloquei no slide anterior? Faturamento é igual a receita, é igual a vendas. Então, faturamento não é nem custo fixo, nem custo variável. Tá? É receita. E quantidade de viagens realizada? É a quantidade. Então, não tem relação, não é gasto. Então, só é custo fixo e custo variável aquilo que for gasto. Ok? Tá? Então, feito aí agora essa classificação, nós podemos aí partir para a segunda etapa, tá? Que é o quê? Vou fazer o cálculo de quanto dá cada coisa. Então, quanto eu gasto de custo fixo? 4.100. Como eu achei isso? Eu achei isso somando os custos fixos. Esse, mais esse, mais esse, que dá 4.100. E custo variável? 6.300. Como eu achei esse valor? Somando os custos variáveis. Esse, mais esse, mais esse. Então, somando, dá 6.300. Somando aqui os dois, eu tenho o meu custo total, 10.400. Então, agora preenchemos aí essas informações que serão úteis para acharmos o ponto de equilíbrio. Vamos então para a segunda etapa. Segunda etapa, vamos inserir os valores na fórmula do ponto de equilíbrio. Qual é a fórmula? A fórmula é essa aqui. Ponto de equilíbrio contábil em quantidade é igual a meus custos fixos dividido pelo preço menos custo variável unitário. Preço menos custo variável unitário. O que é isso? Qual o nome que se dá a isso? Lembrou? Margem de contribuição unitária. Muito bem. Parabéns quem conseguiu aí lembrar. Então, essa é a fórmula. Para que eu possa, então, calcular, eu vou precisar desmembrar uma questão. O que é que eu tenho que desmembrar? Olha, eu tenho meus custos fixos, preço menos custo variável unitário. Mas qual o meu preço? Não foi dado o preço, foi dado o faturamento. Então, o Toninho não me passou
até porque seria difícil para ele não passou o preço de cada viagem. Ele falou, olha, meu filho, eu ganho X por mês. Tá? O meu faturamento, a minha receita mensal, ela é X. Então, como é que eu posso saber agora o meu valor, o meu preço? Aí você pode perguntar, professor, aí ficou difícil. Por quê? Uma viagem que ele faz para Canindé é um preço, uma viagem que ele faz para Mangue Seco é outra, uma viagem que ele faz para o Litoral Sul é outra, e assim por diante. Por isso que o preço ele vai ser um preço médio. Então eu vou pegar então todo o meu faturamento e dividir pela quantidade de viagens que ele faz. Então eu vou ter o preço médio. Então eu pego o faturamento, divido pela quantidade. Então ele ganha 20 mil reais por mês, né? Lembre-se disso, e faz 25 viagens. Então qual o preço médio de cada viagem? R$800. Esse é o preço médio das viagens que Toinho faz. Ok? Então agora eu já tenho aqui o preço. Falta ainda o custo variável unitário. Porque na tabela anterior nós calculamos o custo variável total. Então, como é que eu acho o custo variável unitário? É o custo variável médio. Tá? Eu vou pegar então meu custo variável total e dividir pela minha quantidade. Meu custo variável total foi 6.300 e vou dividir por qual a minha quantidade? Isso mesmo, 25. Então, 6.300 dividido por 25, que vai me dar, então, um custo variável unitário de 252. Então, o preço médio das viagens que o Toninho faz é R$800. Desses R$800, ele gasta, por viagem, de custo variável, R$252. Ok. Então, já podemos agora inserir na fórmula. Então, custo fixo 4.100, dividido pelo preço, que é R$800, menos o custo variável unitário, que foi R$252. Agora ficou fácil, né? 4.100 dividido por 800 menos 252 dá 548. Logo, meu ponto de equilíbrio contábil em quantidade é de 7 viagens e meia. 7,5. O que significa? Toinho tem que fazer, no mínimo, 7 viagens e meia. Essa meia aí é por uma questão de cálculo mesmo, né? Mas 7 viagens e meia por mês para que ele não tenha prejuízo. Tá? E o ponto de equilíbrio em reais. Eu vou pegar esse ponto de equilíbrio, 7,5, e multiplicar pelo preço médio das viagens que o Toninho faz, que dá 800. Logo, o Toninho tem que vender R$6.000 por mês. Senão, o Toninho não vai ter lucro. Vai trabalhar para pagar os seus gastos. E a margem de segurança? Vimos o ponto de equilíbrio. Falta agora calcularmos a margem de segurança. Como calculamos ela? Então, lembrando só a fórmula, né? Mais segurança em quantidade. Vendas em quantidade, menos o ponto de equilíbrio em quantidade. 25, que é a quantidade que o Toninho faz, né? Ele faz 25 viagens, menos 7,5. O que é 7,5? 7,5 viagens é o ponto de equilíbrio de Toninho. Logo, a margem de segurança de Toninho, ela é de 17,5. Ou seja, é aquilo que ele vende a mais, tá? É aquilo que ultrapassa o ponto de equilíbrio, é a segurança dele. Ele pode vender 15, ele pode cair 3, 4 viagens no mês, tá? Ele pode cair 10, ele pode cair até 17. Só que já seria um lucro muito pequenininho, tá? Isso mostra a margem de segurança dele, até quando ele pode cair, para que ele não possa ter aí prejuízo, tá certo? Então essa é a margem de segurança de Toinho. Em reais, eu pego as minhas vendas, 20 mil, e diminuo o ponto de equilíbrio em reais, que foi 6 mil, dá 14 mil reais. Ele tem que vender, então, por mês, no mínimo 14 mil reais. E em porcentagem? Lembra das duas formas? Eu vou pegar, então, as minhas vendas e dividir a mais segurança em quantidade, dividir pelas vendas em quantidade, ou a outra forma. Na primeira forma, 17,5. Por que 17,5, professor? É a minha margem de segurança em quantidade. Olha aqui, né? Margem de segurança em quantidade.
e divido pelas vendas. A quantidade de viagens que Toninho faz. Quanto que ele faz? Faz 25. Então, 17 dividido por 25 vezes 100. 70% é a margem de segurança de Toninho. Observe que da outra forma também vai dar o mesmo valor. E o lucro? Como eu calculo o lucro? O lucro total é a diferença entre a minha receita, o meu faturamento, e aquilo que eu gasto. É muito fácil. Então, quanto que eu arrecado de vendas, menos tudo que eu gasto. Tá? Então, nesse caso, eu vou pegar o meu custo total, que é a soma do custo fixo mais o custo variável, né? Então, minha receita total é o que eu ganho, menos o custo total. Então, para calcular o meu lucro, eu vou agora achar primeiro o meu custo total. Que é o meu custo total? É o meu custo fixo mais o meu custo variável. Custo total, 4.100 de custo fixo, mais 6.300 de custo variável. Quanto é que eu gasto por mês? Ou quanto é que Toninho gasta por mês? Ele gasta 10.400. Ok, ficou fácil agora. Toninho gasta por mês, com o seu serviço de micro-ônibus, de turismo receptivo, ele gasta 10.400. Quanto é que Toninho ganha? Ele ganha 20 mil de faturamento. Menos 10.400, Toninho tem um lucro total de R$ 9.600. Esse é o lucro de Toninho com o seu serviço. O lucro médio ou unitário, ele vai dizer o seguinte: cada viagem que Toninho faz, quanto ele lucra? Porque nós já sabemos quanto que ele ganha em sentido de faturamento, né? Nós já vimos o preço, o preço médio dele, que foi em quanto? Aquilo que ele gasta por aquilo que ele arrecada, né, por viagem, R$ 800. Isso é o que ele ganha. Porém, quanto que ele ganha de lucro? Eu vou pegar, então, o meu lucro total e dividir pela minha quantidade. Lucro total, 9.600. Como eu encontrei isso aqui? Foi esse cálculo que nós fizemos agora. Dividido pela quantidade de viagens, 25. Logo, lucro médio ou lucro unitário, R$ 384. Preste bem atenção. Cada viagem que Toninho faz, ele cobra R$ 800. Porém, ele ganha de lucro por cada viagem R$ 384. Percebeu como é importante esses indicadores? Muito bem, vamos adiante. Vamos ver agora no nosso gráfico. Já concluindo aí esta videoaula, vamos ver então esse exemplo de Toninho no gráfico. Então nós temos aqui minha receita total, meu faturamento, meu custo total, meu ponto de equilíbrio que vai se dar quando Toninho tem que vender no mínimo 7 viagens e meia, ou seja, R$ 6.000 por mês. Só que Toninho não vende 7 viagens e meia. Toninho vende mais, Toninho vende 25 viagens. E ele ganha de faturamento mensal R$ 20.000. Logo, a diferença entre o que Toninho arrecada de receita total, de faturamento e o que ele gasta de custo total, vai ser o lucro total de 9.600. Então, esse aqui é o gráfico que representaria aí o ponto de equilíbrio e o lucro de Toninho. Tá certo? Pois bem, então, turma, chegamos ao fim desta videoaula, essa videoaula que resume aquilo que nós já vimos, e espero que vocês possam olhar com calma esta videoaula, pegar o que nós vimos aqui agora, esses exercícios, e calcular, colocar num papel, não ficar apenas olhando para o vídeo, mas colocar os dados num papel, tá certo? Então, refazer, e você pode, inclusive, manipular os dados, você pode trocar os valores, colocar um outro valor. Então, tudo isso é para que você possa se consolidar com esses conceitos. Como nós vimos, é um conceito muito importante. A gestão de custos é uma área muito importante nas empresas, para que elas possam conhecer a sua estrutura de custos, conhecer o seu custo fixo, seu custo variável, saber qual é o seu lucro total, saber qual é o seu lucro médio, saber qual é o seu ponto de equilíbrio, aquele valor, aquela quantidade mínima que ela tem que vender por mês para não ter prejuízo. Tudo isso
é muito importante para a tomada de decisões, tá? Por isso, muito importante vocês se dedicarem para compreender aí este assunto, tá certo? Fiquem todos com Deus, espero que vocês possam aproveitar bem essa videoaula e um grande abraço.